Bem-vindos ao Entre o Ser e o Fazer. Eu sou André, psicólogo humanista existencial. No episódio anterior, exploramos juntos aquele sutil desconforto que pode surgir quando paramos. A culpa, a ansiedade, a sensação de que deveríamos estar fazendo algo mais. Hoje vamos transformar essa conversa. E se, em vez de um sinal de alerta, essa pausa fosse um convite? Um convite para nos reconectarmos com um tempo mais gentil, mais humano, menos orientado apenas por resultados. Este episódio é sobre redescobrir o ócio. Não como falta de propósito, mas como um espaço de presença. Um momento para respirar, observar e simplesmente ser, sem precisar justificar nossa existência através da produtividade. Como podemos resgatar o valor de não fazer nada? O que podemos encontrar quando permitimos que o tempo flua sem uma lista de tarefas? Juntos, vamos explorar como essas pausas podem ser, na verdade, um caminho de volta para nós mesmos e para o que realmente importa. O ócio como resistência, redescobrindo o tempo de não produção. Vivemos em uma sociedade que idolatra a produtividade e olha para o ócio com desconfiança. Ficar sem fazer nada costuma ser visto como preguiça, fraqueza ou até irresponsabilidade. Não é raro ouvirmos frases como mente vazio é oficina do diabo ou quem não produz não vale. Mas nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, o ócio, cuja palavra em grego é skole, era considerado um tempo nobre, essencial para a vida. Era no tempo livre das necessidades básicas que surgiam a filosofia, a política, a arte, o diálogo. Tão importante que dessa palavra nasceu o termo que hoje conhecemos como escola. Mas a escola de hoje, em muitos contextos, se afastou dessa origem. Em vez de ser um espaço para reflexão e formação integral, tornou-se muitas vezes um lugar de preparação para o trabalho, para o mercado, para a lógica da performance. Da liberdade de pensar e dialogar, passamos para a obrigação de cumprir metas, aprender conteúdos, passar em provas. Esse contraste é simbólico, mostra como o ócio foi desvalorizado ao longo da história até se tornar quase uma ameaça. O tempo livre deixou de ser visto como oportunidade de formação e encontro e passou a ser tratado como desperdício. E isso tem consequências para como nos entendemos como pessoas. Na perspectiva da psicologia humanista existencial, Carl Rogers lembra que o desenvolvimento saudável do self precisa de espaços de escuta, espontaneidade e autenticidade. Se toda a vida é organizada em torno do desempenho, sobra pouco espaço para que a pessoa descubra o que realmente sente e deseja. Maslow, ao falar da autorrealização, lembrava que a criatividade, a contemplação e até o ócio são expressões centrais do ser humano. Não são luxo, mas parte do que nos torna inteiros. Quando desprezamos o ócio, podemos acabar desprezando essa dimensão essencial da vida, a chance de simplesmente ser sem precisar provar nada. Se na lógica da produtividade o ócio aparece como desperdício, na perspectiva existencial ele pode ser visto como um espaço de abertura. Heidegger nos lembra que, quando vivemos no cotidiano impessoal, esse todo mundo que corre, posta, responde, não escolhemos de fato nossa vida, apenas repetimos padrões. O ócio pode ser justamente a brecha onde essa engrenagem desacelera e podemos nos apropriar da existência de forma mais autêntica. Carl Rogers falaria aqui da tendência atualizante, esse movimento interno que cada pessoa carrega, buscando crescer, criar, se tornar mais plena. Essa força não precisa de planilhas nem de metas externas, mas precisa de espaço para emergir. O ócio é esse espaço fértil, onde deixamos de reagir a demandas externas e nos abrimos para o que brota de dentro. Veja como isso pode acontecer em situações simples. É na caminhada sem destino que muitas vezes surge uma ideia criativa que não viria diante da tela do computador ou do celular.
É num café sem pressa com alguém querido que nasce uma conversa transformadora. É no tédio que tanto tentamos evitar que às vezes emergem insights sobre escolhas que temos adiado. Maslow lembrava que experiências de autorrealização muitas vezes aparecem nesse espaço aparentemente inúteis. No ócio podemos nos permitir contemplar, imaginar, brincar, criar, sem a pressão de que isso precise se converter em resultado. Por isso, podemos dizer que o ócio pode se tornar o solo onde o sentido floresce. Quando tudo ao nosso redor exige fazer, o ócio nos convida a simplesmente ser. Se o ócio no passado foi espaço de contemplação, hoje ele se tornou quase um escândalo. Não fazer nada incomoda a quem vive e a quem observa. Byung-Chul Han fala que vivemos na sociedade do desempenho, onde não precisamos mais de um patrão para nos cobrar. Nós mesmos nos exploramos, acreditando que sempre podemos e devemos produzir mais. Nesse cenário, parar é quase um ato de insubordinação. É aí que o ócio pode ser entendido como resistência. Resistir à lógica de que cada minuto precisa ser útil. Resistir à ideia de que só valemos pelo que entregamos. Resistir ao ritmo de aceleração que corrói nossos vínculos e rouba a presença. Essa resistência pode aparecer em gestos muito simples. Uma mãe ou pai que escolhem brincar com o filho sem olhar no relógio. Um profissional que se permite uma tarde de caminhada sem destino. Um estudante que passa horas desenhando sem objetivo prático. Essas escolhas parecem pequenas, mas nelas já existe resistência, silenciosa, não agressiva. Uma forma de afirmar: eu não sou apenas uma máquina de fazer. Do ponto de vista existencial, o ócio é resistência porque nos devolve a liberdade. Ele suspende, ainda que por instantes, a lógica impessoal do todo mundo e nos lembra que a vida não precisa ser medida apenas pelo desempenho. É vital entender, contudo, que defender o ócio como resistência não é negar a importância da ação, do trabalho ou da produtividade em si. A psicologia humanista existencial não prega a inação, mas sim a autenticidade da ação. Trata-se de questionar a serviço de que eu estou agindo. A ação emerge de uma escolha autêntica, de um sentido que me pertence? Ou é apenas uma reação automática às demandas externas e internas de performance? O ócio resistente é, portanto, o contraponto necessário, o espaço de silêncio que permite que a ação subsequente seja mais consciente, mais escolhida e mais alinhada com quem somos de verdade. Ele não nega o fazer, ele o liberta da tirania do sempre fazer. É o solo do qual brota um fazer mais pleno e significativo. O ócio resistente não é apenas um reencontro solitário consigo mesmo. É também, e talvez de forma mais surpreendente, um espaço fértil para um novo tipo de encontro com o outro. Quando estamos no modo produtivo, as relações tendem a ser funcionais. Conversamos para resolver problemas, marcamos encontros para network, perguntamos como foi o seu dia como um item de checklist da convivência. O outro, muitas vezes sem querer, vira um isso na nossa vida. O filósofo Martin Buber nos ensinou a diferença radical entre a relação eu-isso e eu-tu, sobre a qual nós já conversamos em um episódio anterior. Mas recapitulando, no eu-isso, o outro é um instrumento, uma função, um personagem no meu projeto de vida. Já no eu-tu, o encontro é fim em si mesmo. É quando nos abrimos para a presença integral do outro, em sua singularidade irrepetível, sem agenda ou objetivo a ser cumprido. E é aí que o ócio abre a porta. Ele tira a pressão da utilidade. Ele nos dá o tempo livre, necessário para que um eu-tu possa brotar. Na prática, como que isso aparece? Não é a janta de negócios onde você calcula cada palavra. É a janta com amigos que se estende até tarde, onde a conversa salta de um assunto profundo para uma risada boba e o garçom precisa sinalizar que o restaurante está fechando. O celular fica na bolsa, o tempo desaparece. Aquilo não era útil, era importante.
Não é o passeio com a família documentado para stories das redes sociais. É o domingo de pijama em que ninguém tem planos. É ficar deitado no sofá com um parceiro, com a parceira, lendo um livro em silêncio, mas profundamente juntos naquele compartilhamento tranquilo de existência. É entrar de verdade na brincadeira da criança, não para educá-la ou organizá-la, mas para se perder com ela no mundo de faz de conta. É o colega de trabalho com quem você para 5 minutos no corredor, não para falar de projeto, mas para comentar sobre a chuva que começou a cair, e a conversa flui para como vocês adoravam chegar em casa molhados quando eram crianças, por exemplo. Por um instante, vocês não são gerente e analista, são apenas duas pessoas compartilhando uma memória simples e verdadeira. Esses momentos parecem pequenos, quase insignificantes para a lógica do desempenho, mas é neles que os fios invisíveis que nos ligam uns aos outros são tecidos ou reforçados. O ócio nos devolve a presença, e é somente quando estamos verdadeiramente presentes com o nosso corpo, nossa atenção e nossa vulnerabilidade que o encontro eu-tu se torna possível. Portanto, o ócio resistente é também um ato de cuidado com os nossos vínculos. É uma declaração silenciosa de que as pessoas da nossa vida valem mais do que a função que elas cumprem. É no tempo inútil, não cronometrado, que descobrimos que não estamos tão sozinhos assim. Parar pode ser profundamente incômodo. Quando o barulho das tarefas cessa, o que muitas vezes encontramos não é a paz imediata, mas um certo vazio. Nossa reação mais comum, condicionada pela cultura do desempenho, é preencher esse vazio imediatamente. Pegar o celular, ligar a TV, fazer uma lista, qualquer coisa para não ter que encarar a pergunta: quem sou eu quando não estou fazendo? Esse vazio não é sinal de falha, é um espaço fértil. É nele que podem brotar insights, criatividade autêntica e perguntas essenciais. O ócio não é fuga da realidade, mas um encontro radical com ela. É o momento em que suspendemos as respostas prontas e finalmente fazemos as perguntas que importam. O que realmente importa para mim? Estou vivendo de acordo com os meus valores ou com os valores que me foram vendidos? Quem são as pessoas que realmente me importam? Que vida eu quero viver quando ninguém estiver olhando ou avaliando? Essas perguntas precisam de silêncio para serem ouvidas. Por isso a provocação que deixo hoje não é um desafio, mas um convite. Em vez de perguntar como vou preencher meu tempo livre, experimente perguntar o que pode emergir de mim quando não tento preencher meu tempo livre. Quando você sustenta esse vazio, algo novo pode surgir, uma intuição, um desejo, um insight. Talvez seja aí que resida a força mais transformadora do ócio. Ele não é um fim em si mesmo, mas o campo fértil de onde pode nascer uma vida mais autêntica. Hoje vimos que o ócio, longe de ser preguiça, pode ser um espaço de resistência contra a aceleração, contra a superficialidade, contra a redução do humano ao produtivo. Ele abre brechas para reencontrarmos sentido, vínculos e a nós mesmos. E aqui fica uma reflexão. Quando foi a última vez que você se permitiu um tempo que não precisava servir para nada? No próximo episódio, vamos mergulhar na pergunta que fica depois dessa pausa. Quem sou eu sem meus resultados? Quando a performance deixa de ser apenas uma medida de trabalho e passa a se confundir com a própria identidade? Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!